Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre progressão geométrica, hoje com a aula número 5, soma dos termos da PG finita. Bom pessoal, então em algumas situações a gente precisa determinar a soma dos termos de uma PG, né? Assim como nós já fizemos lá em soma de termos da PA, correto? Então nesse caso eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode fazer para encontrar a soma dos termos de uma PG finita, ok? Bom, a fórmula, pessoal, que relaciona isso, né? Ou seja, que a gente pode encontrar a soma da PG finita, é essa daqui, ó. Sn igual a A1, que multiplica entre parênteses Q elevado a N, menos 1, tudo isso sobre Q menos 1. Então, o Sn é a soma dos N termos, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N é o número de elementos, né? A quantidade de elementos da PG. Bom, então, vamos resolver aqui o exemplo número 1, né? Dada a progressão geométrica 1, 4, 16, 64, calcular a soma dos 6 primeiros termos, tá? Então, pessoal, vamos copiar a fórmula aqui para nós irmos substituindo os dados e resolver, então, essa questão, né? Aqui, ó. Lembrando que aqui é a letra Q, tá? Então, o N, pessoal, é o número de termos, né? A quantidade de termos da PG. A questão fala que é para somar os 6 primeiros termos. Então, vai ficar assim, ó. A soma dos 6 primeiros termos é igual ao A1, que é o primeiro termo, que é 1, vezes, né? Vamos lá, o que é a razão? Qual que é a razão aqui, pessoal? Conforme a gente pode perceber, a razão é 4, né? Porque vai se multiplicando aqui pelo número 4 para gerar o próximo termo. Então, fica 4 elevado ao n, que é o 6, menos 1, aí fecha parênteses, dividido por q menos 1, ou seja, a razão é 4 menos 1 aqui da forma. Então, a soma dos 6 primeiros termos é igual a 1 vezes. Dentro do parênteses, a gente resolve primeiro a potenciação. 4 elevado à sexta potência é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é 4.096. Menos 1, tudo isso sobre 4 menos 1, que é 3. Ó. Então, a soma dos 6 primeiros termos é igual a 1 vezes, resolvendo o que está dentro do parênteses, né? Fica 4.095, tudo isso sobre 3. Então, 1 vezes 4.095 é 4.095, que dividido por 3, pessoal, dá um resultado de 1.365. Ou seja, a soma desses 6 primeiros termos dessa PG aqui é 1.365. Exemplo número 2. Dada a progressão geométrica 1, 3, 9, 27 e continua, né? Se a sua soma é 3.280, então ela apresenta quantos termos? Bom, pessoal, então nesse caso, como a gente pode perceber, a questão quer que a gente encontre o valor do n, tá? Então vamos copiar a fórmula aqui para começarmos, né? Gosto sempre de colocar a fórmula aqui para a gente substituir os dados e aí começar a desenvolver. Bom, o Sn é a soma dos n termos, né? E a questão está falando que essa progressão geométrica, a soma é 3.280. Então, 3.280 já é a soma, vai no lugar do Sn, correto? O A1, pessoal, é o primeiro termo, que é 1, vezes o Q elevado a N, ou seja, o Q é a razão. Qual que é a razão dessa PG? Ó? 1 vezes quanto? Que vai dar 3. 3 vezes quanto? Que vai dar 9. 9 vezes quanto? Que vai dar 27. Como vocês podem perceber, vai ser o 3. Então, a razão é 3. Ó. Né? O N é o número de termos, que é justamente o que a gente precisa encontrar. Então, ele continua. E aqui o menos 1 eu também copio. Tudo isso dividido pela razão que é 3,
menos 1 aqui da forma. Bom, aqui nós teremos 3.280 igual... Então, pessoal, esse 1 aqui, ó, 1 vezes 3 elevado a n menos 1, eu tenho que fazer aqui a propriedade distributiva. Entretanto, 1 vezes todo esse binômio, que é o 3 elevado a n menos 1 aqui, pessoal, ó, tá? Não vai alterar o resultado, já que é para multiplicar por 1, né? Então, 1 vezes 3 elevado a n menos 1 é 3 elevado a n menos 1 aqui, ó, tá? Tudo isso sobre 2, né? Já que 3 menos 1 aqui embaixo é o número 2. Para resolver isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um número 1 aqui embaixo para facilitar o entendimento de vocês. E agora a gente vai fazer uma multiplicação inversa, tá? Então, como que a gente vai continuar? Vejam bem, 3.000, ou melhor, vou começar por aqui, ó. 1 vezes 3 elevado a n menos 1 é 3 elevado a n menos 1, igual 3.280 vezes 2, pessoal, é 6.560, ok? Então, aqui, 6.560. Bom, esse menos 1 vai para o outro lado somando, então eu terei 3 elevado a n igual a 6.560 mais 1. Ou seja, 3 elevado a n é igual a 6.561. Agora, pessoal, vejam que nós temos aqui uma equação exponencial para resolver, né? O conteúdo ali do primeiro ano. Então, como que a gente faz para resolver isso? 3 elevado a n igual a 6.561. Vejam que eu terei que fatorar o 6.561. Tá? Então, eu dividindo por 3, pessoal, vou ter 2.187. Que dividindo por 3 novamente vai dar 729. Que dividido por 3 dá 243. Que dividido por 3 dá 81. Que dividido por 3 dá 27. Que dividido por 3 dá 9. Que dividido por 3 dá 3. E que dividido por 3 dá 1. Né? Então, aqui eu já acabei a minha fatoração. Ou seja, o número 6.561, pessoal, conforme vocês podem ver, é a mesma coisa que 3 elevado à oitava potência, já que eu tenho 8 vezes o número 3 aqui, ó, tá? Então, vai ficar 3 elevado a n igual a 3 elevado à oitava potência. E aí, na equação exponencial, quando as bases elas são iguais, aqui, ó, dos dois lados da igualdade, a gente pode cancelar, né? E aí sobra o que, ó? N igual a 8. Ou seja, essa progressão geométrica, cuja soma era 3.280, ela apresenta 8 termos. Beleza? O N igual a 8. Vamos ao exemplo número 3. Uma fábrica vendia 12 camisetas por mês para certa rede de academias desde janeiro de um determinado ano. Essa venda foi triplicada a cada mês, de janeiro a dezembro. O total de camisetas vendidas nesse período e a média de vendas por mês durante o ano foi, respectivamente... Então, é isso que nós temos que encontrar, né? Bom, pessoal, em primeiro lugar, vamos montar a PG aqui, de acordo com a interpretação do problema. Em janeiro, então, foi vendido 12 camisetas. A questão fala que essa venda foi triplicada a cada mês, ou seja, 12 multiplicado por 3 gerou quantidade de camisetas vendidas no próximo mês, que nesse caso é o mês de fevereiro, que vai dar 36. Que multiplicado por 3 gera o total de vendas em março, né, que é 108. E assim continua, não há necessidade de eu ir fazendo dessa forma, porque o objetivo aqui é usar a fórmula, né? Bom, então nós vamos calcular essa soma, pessoal, que é a quantidade de camisetas vendidas nesse período aí de um ano, né, de janeiro a fevereiro. Bom, vamos lá. De janeiro a fevereiro, a gente tem 12 meses, correto? Né? Então, o número de termos vai ser 12. Ó. Então, nós vamos calcular a soma dos 12 termos, que nesse contexto são os 12 meses, é igual ao A1, que é o primeiro termo, que é o que foi vendido de camisetas em janeiro, que foram 12, vezes o Q é a razão, que é o 3, né? Porque vai triplicando, elevado ao N, que é o 12, número de termos, que é a quantidade de meses, menos 1 sobre
o Q, que é o 3, o mesmo que está aqui, ó, menos 1 aqui da fora. Então, a soma dos 12 meses é igual a 12 que multiplica. Vamos lá, pessoal. 3 elevado à 12ª potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, enfim, eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 12 vezes, né? E vai dar um resultado bem alto. Vai dar 531.441. Aí eu repito aqui o menos 1 da fórmula, tudo isso sobre 3 menos 1, que é 2. Bom, então, a soma dos 12 termos vai ser igual a 12, que multiplica. Então, 531.441 menos 1 é 531.440. Tudo isso dividido por 2, né? Agora, para mim fazer o número 12 vezes 531.440 vai dar um valor bem alto, né? Para depois dividir por 2. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, tá, é estar simplificando esses dois números aqui por 2, o 2 e o 12, né? Aí aqui embaixo vai ficar o número 1, correto? Né? Que a gente sabe que depois para dividir por 1 vai dar o mesmo resultado, então não vai alterar em nada depois na divisão. E 12 dividido por 2 vai dar 6, ó. Ou seja, aqui a gente vai ter 6 vezes 531.440. Né? Então, esse 1 aqui, não é necessário eu fazer a divisão, porque a gente sabe que o resultado vai ser o da multiplicação ali em cima. Então, 6 vezes 531.440 é 3.188.640 camisetas que foram vendidas, né? Aqui, ó, camisetas, né? Que foram produzidas, correto? E vendidas, consequentemente, para essa rede de academias durante esse 1 ano. Então, isso daqui responde, pessoal, a primeira pergunta, que é o total de camisetas vendidas nesse período. Mas tem uma segunda pergunta, que é a média de vendas por mês durante o ano. Para mim calcular a média, pessoal, que eu vou colocar aqui, letra M, né, para abreviar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa quantidade que foi vendida no ano, 3.188.640, e vou ter que dividir pelos 12 meses que tem um ano, né, para mim encontrar a média mensal aqui, ó, produzida, vendida, né? E aí, dividindo 3.188.640 por 12, pessoal, a gente terá o resultado de 265.720 camisetas vendidas, tá? Aqui, em média, por mês, ok? Então, essa é a quantidade em média de camisetas vendidas por mês, e aqui é o total de camisetas vendidas durante esse período, durante esse ano, né? Que foi 3.188.640. Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.